Então, queridos irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos aqui à reunião online na madrugada. Deus seja louvado, irmãos, porque o objetivo, amanhã, eu vou contar o testemunho de como surgiu a reunião online. Foi para salvar uma alma da garra do inimigo. Foi essa ideia, ela surgiu. E eu vou contar a trajetória amanhã para vocês, se vocês quiserem saber. Então, hoje, continuando a leitura do livro A Cruz e Sua Sombra, já na reta final, vamos terminar sexta-feira a leitura do livro. E no sábado à noite, uma vigília de agradecimento, né, de contar as bênçãos, o que essa jornada fez na tua vida, se fez diferença, qual foi o capítulo que marcou para você. Vamos revisando isso, tá? Para ter uma vigília bem dinâmica. É uma vigília que vamos glorificar o nome do nosso Senhor. Quando a gente compartilha as bênçãos, a gente está glorificando o nome do Senhor. Então, continuando a leitura Cruz e Sua Sombra, hoje capítulo 47, vamos falar da tribo de Benjamim. E conosco está nosso querido irmão Elias Santiago, né, com o Senhor a palavra. Mulheres. Muito obrigado, irmã Alexandra. Graça e paz seja com todos, meus amados irmãos. Louvo a Deus porque nós temos o grande privilégio ainda, em liberdade religiosa, de podermos cultuar ao Senhor, meus amados. Quero aqui, neste momento, expressar minha gratidão em público aos meus amados irmãos por estar orando por mim e também por esse grupo que foi sorteado, né, ontem. E olha, pode acreditar que Deus faz milagres. Estive na Assembleia final de semana e lá o ar-condicionado estava um pouquinho forte e pode acreditar que o meu sistema imunológico estava um pouco baixo. Era para eu estar rouquinho neste momento, mas Deus tem milagres, Ele faz milagre na minha vida. Há 4 anos atrás, um certo momento, uma Alexandra pediu que eu pregasse aqui nessa sala e eu me lembro como se fosse hoje que eu estava rouco, mas rouco sem falar nada. E eu escrevi no chat, pedi oração e, acredite, no dia seguinte estava falando normalmente. E hoje sinto novamente esse milagre se repetindo na minha vida. Então, louvo a Deus porque Deus tem sido maravilhoso para conosco, tem sido maravilhoso para com nossos irmãos. E nós só precisamos nos dedicar mais a Deus, nos entregar de corpo e alma para que Ele nos use. Muito bem, meus amados, nós estamos chegando na reta final da leitura deste livro aqui. Nós vamos hoje falar do caráter da tribo de Benjamim. Benjamim, como nós sabemos, foi o último filho de Jacó, com a sua amada esposa Raquel. Mas nós sabemos que Deus tem planos, Ele tem sonhos para todos nós e especialmente para os filhos dele que viveram antes de nós também. Então a história ela vai se repetindo. Quando Deus chamou Abraão, Abraão estava no sonho de Deus constituir sobre este planeta Terra um povo que levaria a sua lei, seria testemunhas dele e que ao longo da história testificaria da vontade do Criador. E nós sabemos que por esse chamado de Abraão veio o filho da promessa, que foi Isaque. Em Isaque, Abraão foi chamado de o pai da fé. E depois nós vemos que Isaque, ele teve seus 2 filhos, eles eram gêmeos, e ela estava esperando 2 nações sairia dela, e dentre estes, Jacó. Jacó nós sabemos que era o filho que nasceu segundo, ou seja, primeiro veio Esaú, depois veio Jacó. Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, e claro, as promessas, a bênção da primogenitura estava recaído sobre Jacó. Nós sabemos que Jacó, a pedido de sua mãe, ali tentou fazer algo da sua própria vontade e não esperar que Deus fizesse isso. Então, Jacó, ele foge para a cidade
ou seja, a terra dos parentes ou da parentela de sua mãe, e ali ele agora encontra uma das filhas de Labão, que era a caçula, e que ele a amou. Ele trabalhou por Raquel por 14 anos, mas ele foi enganado, casou com Leia, ou muitos conhecem como Lia, e cada uma trouxe a sua serva. Então Jacó teve 4 mulheres, que não era da vontade de Jacó que isso acontecesse, mas aconteceu. Por isso que nós precisamos entender os sonhos de Deus, os planos de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos. E então Jacó, ele já era um ancião. Com 94 anos de idade, ele teve José. José foi filho da velhice de Jacó. Mas Benjamim vem depois. Então Raquel, ela não podia ter filhos, ela era estéril, e aí Deus abre a madre dela após o nascimento dos filhos da sua irmã e também das concubinas. Então, como ela não podia ter filho, ela pega ali Bila e dá para Jacó ter filhos, ela ter filhos no joelho de Raquel. Então, ela diz que os filhos eram dela, mas assim nós vemos que essa descendência foram crescendo. E nós vemos que dos filhos de Jacó foi 13 filhos, né? Dos quais 12 homens e uma moça é mencionada na palavra de Deus. E Benjamim era o último, o filho caçula. E você pode imaginar que o filho caçula, quando ele cresce em um lar onde tem 12, né? Vamos falar 12 irmãos, mais 12 irmãos. Então ele normalmente é muito paparicado, é muito mimado. E isso acaba atrapalhando na formação do caráter. Benjamim, o 12º filho de Jacó, ficou sem mãe no momento de seu nascimento. Então, eles estavam a caminho de Belém, e ali Raquel sentiu as dores do parto, e ela foi ganhar o filho, e foi uma dor tremenda, de forma que quando Benjamim nasce, ela dá o nome para ele de Benoni. Benoni quer dizer o filho da minha dor, ou filho da minha tristeza, mais referência ao filho da minha dor, pela dor que ela sentiu e que foi muito pesaroso o parto dela. Mas quando ela tem ali o seu filho, Jacó o chama pelo nome de Benjamim. Benjamim, que quer dizer o filho da minha destra ou filho da minha mão direita. Então, o terno amor do pai por seu filho, sem mãe, é mostrado por sua relutância em permitir que ele acompanhasse seus irmãos ao Egito. Então, nós vemos que Benjamim, ele tem vários episódios sobre a vida dos filhos desse patriarca. Mas, como diz o irmão Arthur aqui ontem, que o que mais registra é sobre a vida de José, porque José foi um destaque, ele era símbolo de Jesus. E ele no Egito, foi para o Egito, nós sabemos a história, porém houve fome na terra, e os filhos de Jacó desceram ao Egito na primeira vez para buscar mantimento, porque eles haviam ouvido falar que no Egito havia mantimento. Houve uma fome severa na terra. Porém, a história que havia chegado anteriormente a Jacó, através dos seus irmãos, foi que um animal despedaçou José e que José estava morto. E José era filho muito amado por Jacó e que o seu pai, tendo de Raquel a Benjamim, agora não permite que esse se afaste dele.
e ele agora fica mais tempo ao lado de Jacó. Então a dor de Jacó ela é consolada por causa da perda tanto de Raquel quanto a perda de José com Benjamim. Porque desde que ele chegou ali na terra do seu sogro, né, que era o irmão da sua mãe, ele foi enganado, mas ele amou muito a Raquel. Então, tudo que ele fazia estava com os olhos voltados para Benjamim. E o terno amor do pai por seu filho, ele quis impedir ele de ir até o Egito, junto com seus irmãos, por medo de algo acontecer com ele. E claro, ali no Egito, os seus irmãos dão a conhecer a José que ele tinha mais um irmão, que era o caçula, e que havia ficado com seu pai. E esta história nós conhecemos que José faz todo um procedimento ali para que Benjamim viesse à sua presença. E quando quando eles voltam para o seu pai, eles conversam com seu pai e diz que eles não poderiam voltar à presença daquele homem se não levasse consigo o seu filho mais novo, que era Benjamim. Então Jacó relutou muito em deixar ele ir, e claro, o que estava acontecendo na vida de Jacó e também na vida de Benjamim, isso traria algo para o seu caráter futuramente. Enquanto pouco está registrado de Benjamim como indivíduo, a tribo que levava seu nome desempenhou uma parte proeminente na história dos filhos de Israel. E ele desce ali no Egito, quando José se dá a conhecer para eles, que ele lança o pescoço de Benjamim e abraça, chora e o beija. Beija muito, né, por saber que da linhagem dele, da sua mãe, só eles dois estavam ali. Claro que os outros eram irmãos deles, mas irmãos de outras mães. O caráter da tribo parece ser retratado pelas palavras proféticas de Jacó na sua bênção de despedida. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Então, essas palavras não descrevem um caráter invejável, mas sim de uma criança indisciplinada e mimada, ao ponto de ser rebelde e petulante. Como podia se esperar que o filho mais novo de uma família grande fosse sem mãe para controlá-lo. Este mesmo espírito teimoso foi mostrado pela tribo de Benjamim, lutando até serem quase exterminados, em vez de entregar os ímpios de Gibeá. Irmãos, acontece vários episódios nas nossas vidas que muitas vezes nós não compreendemos, e pode acreditar que muitas vezes nós vamos saber dos resultados disso só na eternidade. A história da tribo de Benjamim, nós vemos que eles estiveram junto, todas as tribos, os filhos de Israel, assim que saem do Egito, eles vão conquistar as terras por intermédio primeiro de Moisés, ele guia através do deserto, depois através do a liderança de Josué, e Josué os coloca na terra prometida, que Deus havia prometido, que é a Canaã terrestre. E claro, a tribo de Benjamim recebe porção dessa terra. Só que acontece um episódio que os irmãos depois vão ler em Juízes, pode ler do capítulo 19 até o capítulo 20, ou 21 também. Os irmãos podem ler o que aconteceu ali. E essa tribo foi quase exterminada pela sua teimosia. Irmãos, a teimosia, ela faz parte do caráter de Benjamim. Os benjamitas são muito teimosos. Eles têm uma característica que é deles, eles são canhotos. Canhotos. E como canhotos, eles lutavam e eles
eram arqueiros. O que são arqueiros? Aqueles que usam a arma como o arco e a flecha, e também a funda. E eles conseguiam acertar com uma pedra um fio de cabelo sem errar a certa distância. Então eles tinham a pontaria, a mira. Então eles eram canhotos e também faziam armas. E essas armas que eles lutavam era justamente o arco e flecha. Eles eram flecheiros. E claro, nas batalhas eles eram vencedores, porém eles quase foram exterminados por causa da maldade que os gibeás fez ali, os gibeãos fez em Gibeá, né? Para que fossem punidos, eles não quiseram deletar, ou seja, delatar esses homens ali que fizeram a maldade com uma das mulheres que passavam pelo acampamento. Apesar de nesse tempo serem reduzidos em número a 600, no entanto, no tempo de Davi, eles voltaram a se tornar uma tribo numerosa. Então essa tribo, quase extinta, ela se tornou numerosa novamente no tempo de Davi. Davi, ele juntou, ou seja, e todas as tribos, elas seguiram juntas até o reinado de Davi. Quando chega no reinado de Salomão, as tribos ainda estavam juntas. Então, no reinado de Saul, que reinou 40 anos, no reinado de Davi, que também reinou 40 anos, e no reinado de Salomão, que reinou 40 anos. Todos estes, aqui, essas tribos estavam juntas, unidas, lutando em prol do povo de Deus. Só que quando chega no final da dinastia ou do reinado de Salomão, essas tribos se dividem em 10 tribos, que foi o reino do norte, constituída por 10 tribos, e as 2 tribos que ficaram no reino do sul. E no reino do sul ficou Judá e Benjamim, que decidiram ser leais ao reinado de Davi. Cerca de 350 anos depois, lemos que os homens valentes de Benjamim podiam usar tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com arcos. Os benjamitas eram a única tribo que parecia ter se aplicado ao arco e flecha, com alguns propósitos, e sua habilidade no uso do arco e da funda era celebrada. O território de Benjamim ficava ao norte de Judá, sendo que a linha divisória entre as 2 tribos atravessavam a cidade de Jerusalém. Após a grande crise que resultou do infeliz acontecimento em Gibeá, havia muitas coisas que tinham tendência de mudar a natureza teimosa e rebelde da tribo. Então essa tribo tinha tudo, né? Baseado na profecia de Jacó, para que não estivesse contada entre as 12 tribos que estão em Apocalipse, no capítulo 7, do verso 5 ao verso 9. Então tinha tudo, mas baseado na profecia que Moisés descreveu sobre essa tribo, por ser homens valentes, homens que se posicionaram ao lado da verdade, ao lado do reinado de Davi, buscando estar defendendo o Senhor, se tornaram homens temerosos, homens valentes, mas do lado que lutavam pelo que era certo, pelo que era correto. Essa tribo foi contada entre aqueles que estarão dentro da cidade santa. Entrarão por um dos portais na cidade celestial. Então, durante 20 anos, a arca sagrada do Senhor permaneceu dentro das suas fronteiras, em Criate Jearim, com um sacerdote encarregado dela. Ramá, uma cidade de Benjamim, era o lar de Samuel, o profeta que edificara um altar ao Senhor neste lugar e oferecia sacrifícios. Samuel, de anos em anos,
fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava a Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá. Mispá, o lugar onde era realizadas as grandes assembleias de todo Israel, estava dentro das fronteiras de Benjamim. Aqui o Senhor operou uma poderosa libertação por seu aterrorizado povo. Trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. As palavras proféticas de Moisés acerca das tribos, na sua bênção de despedida, indicam que haveria uma dedicada mudança do caráter retratado por Jacó. Ele diz: de Benjamim, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Então nós vemos que o caráter dessa tribo, ela foi mudada. Irmãos, quando Deus nos concede 70 anos, 80 anos de vida, não é para nós desperdiçarmos a nossa vida. Não é para nós continuarmos no pecado ou fazendo aquilo que nos afasta de Deus. Deus nos dá a oportunidade de mudar o nosso caráter. O caráter ele é formado. O caráter, nós cometemos certas ações e essas ações, se elas forem repetidas, tiver uma sequência de repetição, essas ações, elas vão formando o hábito. E o hábito que você vai repetindo, ela vai se tornando parte do caráter. Então o caráter, ele é mudado, ele é moldado. E Deus molda-nos para que tenhamos também a mudança e o nosso nome mudado. Porque o nome que nós recebemos tem algo sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter. E aí nós precisamos identificar isso e pedir força do Senhor para que haja mudança no nosso caráter. Tem muitos nomes que as pessoas recebem e que não sabem o que significa. Precisa ver o que significa para você pedir a ajuda de Deus para mudar o seu caráter. Muitas vezes você não está conseguindo vencer uma luta, uma batalha. Vai ao Senhor, busca dele esta informação para saber que se você já não está trazendo uma carga, algo que pode estar impedindo você de você ter mais força, mais poder com Deus. Claro que Deus que muda-nos, Ele que nos molda, assim como Ele moldou o caráter dos benjamitas, Ele também pode mudar o meu e o seu caráter. Eu sei que nós pertencemos às tribos. Algumas das tribos nós nos identificamos com elas. E é necessário nós entendermos que, baseado no que nós fazemos, no nosso dia a dia, nós estamos formando o nosso caráter. E esse caráter vai determinar se nós venceremos ou se nós perderemos, ou se nós estaremos com Cristo, ou se não estaremos lá. E diz aqui: o mesmo caráter destemido que Jacó comparou com um lobo destruindo tudo diante dele, é mudado pelo poder convertedor do Espírito de Deus. E a força que antes era usada para destruir, agora é usada para proteger o povo e os interesses do Senhor. Aí diz: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Então esta foi de um caráter que não poderia entrar no céu, foi mudado, baseado nas ações, nas decisões que eles tomaram. Em determinado momento, nós tomamos decisões que mudará todo o nosso destino. Em determinados momentos, nós somos chamados a tomar decisões. E nós precisamos sempre buscar a orientação de Deus para decidir ao lado do Senhor. É interessante notar a semelhança entre o caráter da antiga tribo e a do apóstolo, líder aos gentios, que disse de si mesmo: eu também sou israelita, da tribo de Benjamim.
Então existia muitos líderes, ou seja, alguns líderes que pertenceram à tribo de Benjamim. E um desses líderes era Saul. Saul foi um líder, um rei, que ele era da tribo de Benjamim. Nós vemos também Esther. Esther era da tribo de Benjamim. E vemos também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado de o apóstolo dos gentios. Ele pertencia à tribo de Benjamim. Então nós vemos que Saulo, depois chamado Paulo, é apresentado pela primeira vez ao testemunhar o apedrejamento de Estevão e consentiu na sua morte, Saulo, e depois Paulo. Em seguida ouvimos falar dele como um lobo devorador, assolando a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando-os na prisão. E como um lobo selvagem sedento pelo sangue de sua presa, ele estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então não havia segurança para nenhum dos amados do Senhor perto de tal personagem. Antes da mudança do caráter dele, antes da visita de Cristo no coração dessa tribo, dos benjamitas, ou seja, nesse caráter sem ser transformado, ninguém tem segurança de estar próximo ou perto deles. Mas depois que foi transformado, aí sim, eles são chamados de amados do Senhor. Mas a mesma força de caráter que faz de alguém um lobo devorador, que fere e destrói o povo de Deus, será, quando convertido, um escudo e proteção de honra de Deus e de sua causa. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos aos gentios, que pregou e que amou a igreja de Cristo, amou a Cristo de tal forma que ele expressou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, desde o momento que Saulo, o benjamita, teve uma visão de Jesus, sua natureza de lobo foi embora e o amado do Senhor poderia habitar em segurança junto dele. Os santos de Damasco não estavam em perigo. Ele que tinha planejado destruí-los era agora amigo deles. Deus nunca esquece de devolver um ato de bondade, meus amados. Deus nunca esquece de devolver um ato de bondade. Quando Saulo escudou e protegeu o amado do Senhor, o Senhor o cobriu durante todo o dia. Nada poderia fazer-lhe mal. A picada da serpente venenosa foi impotente. Não havia água suficiente no mar para afogá-lo. Deus o cobriu durante todo o dia, e assim ele faz com cada um de nós. Assim que nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, permitimos que o nosso caráter seja transformado segundo que a vontade dele, Deus nos cobre. E ele não permite que nenhum mal sobrevenha a nós. Meus amados, não esqueça, todos nós estamos sob o ataque de Satanás. Satanás, ele não está feliz com este grupo de oração. Satanás não está feliz com nenhum grupo que está em oração, reunido, lutando, buscando salvar aqueles que estão perdidos. Quando nós nos apresentamos diante do mundo, nós levantamos de manhã, dobramos nosso joelho, Satanás treme. E quando ele treme, nós saímos, ele sabe que almas serão tiradas das suas fileiras. Então, por isso ele não está feliz conosco. E você acha que ele ficaria feliz em você tentar mudar o seu caráter, você chegar na presença de Deus? Ele não faria nada, ficaria e deixaria por isso mesmo? Não, meus amados. Nós estamos lutando contra um inimigo que, lá no céu, se rebelou contra Deus e que trouxe 1/3 dos anjos do céu.
Nós não estamos lutando com uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Nós que não sabemos. Nós que precisamos lutar e orar, jejuar, clamar ao Senhor dia e noite, ler a palavra do Senhor como nós nunca lemos e permitir que Deus molde-nos e mude o nosso caráter. Então a bênção dada por Moisés diz: todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Todo dia o Senhor o protegerá, livrando de todo mal e perigo. E quando chegamos diante de impossibilidades em nosso caminho, coisas que nossa força nunca poderia dominar, nosso Pai Celestial nos levanta em seu braço poderoso e nos carrega com segurança através daquilo que, sem a sua ajuda, seríamos absolutamente impossível conseguir. Como a criança repousando com segurança nos braços de seu pai, com os braços firmemente apertados ao redor de seu pescoço, realizamos aquilo que está além de todo o poder humano. Bendito lugar para estar, mas é reservado àquele junto ao qual o amado do Senhor pode habitar em segurança. A voz do cristicismo e da calúnia deve ser silenciada para sempre por aquele que espera ocupar esse lugar. Aí agora nós vemos alguns líderes também como Eude. Eude pertencia à tribo de Benjamim, sob o qual a terra descansou 80 anos. Era um benjamita, era canhoto, e parece que usando sua mão esquerda conseguiu mais habilmente matar Eglon, rei de Moabe, que oprimia Israel. Saul, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. Deus não apenas ungiu o rei Saul sobre Israel, mas lhe mudou o coração. Fez juntar-se a ele homens cujos corações Deus tocara. E enquanto ele permaneceu humilde, o Senhor estava com ele. Nós sabemos e conhecemos a história de Saul. Saul, ele, em determinado momento, ele permitiu ser arrogante, achar que ele podia fazer e tomar o lugar de Deus ou da vontade de Deus, e ele fez aquilo que, além do que Deus pedira, só que para o erro, só que para o mal. Então, quando tornou-se exaltado em sua própria mente, foi rejeitado pelo Senhor. Então, as propensões do lobo em seu caráter foram claramente vistas, pois como um lobo devorador, por anos perseguiu Davi como uma perdiz nos montes. Seu único desejo era matar o amado do Senhor. O lobo, quando não muda o seu caráter, ele quer matar, ele quer perseguir, ele quer ver sangue, ele quer devorar. Em contraste direto com Saul, que gastou a força de sua varonilidade em conspirar para destruir o homem segundo o próprio coração de Deus, está Mordecai, filho de Quis, um benjamita. Seus pais têm o mesmo nome e podem ter sido parentesco mais próximo do que o vínculo tribal. Toda a história de Mordecai é uma série de libertações do povo de problemas. Ele salvou a vida do rei persa. Depois, Satanás e Ramã planejaram destruir todo crente no Deus verdadeiro. E enquanto Mordecai buscava fervorosamente ao Senhor por libertação, Deus usou a bondade que ele havia mostrado ao rei como um meio de escape. Mordecai foi levado a uma posição exaltada no reino e foi usado pelo Senhor para escudar e proteger seu povo. E através da rainha, que a rainha era prima de Mordecai, ela também foi usada para poder ajudar o povo de Deus junto com seu tio Mordecai. Seu tio. A verdadeira e duradoura vitória que se estende por toda a eternidade
não depende de vínculos tribais ou tendências hereditárias, mas de uma humildade, uma humilde confiança em Deus. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus pode humilhar reis quando eles desprezam sua palavra, e ele pode tomar cativos e dar-lhes poder real. O caráter natural de Benjamim é o caráter do coração não convertido em todas as épocas do mundo. Feliz hoje aquele que, como Mordecai, permanecer fiel aos princípios e arriscar tudo para proteger o amado do Senhor. Esse pode reivindicar a promessa dada a Benjamim antigamente, todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. 12.000, tendo esse caráter, portando o nome de Benjamim, servirão ao Senhor dia e noite em seu templo, por toda a eternidade. Queridos, o nosso caráter, ele está sendo transformado dia a dia. Oxalá que nós venhamos a nos identificar com o caráter da tribo vencedora e não com o caráter das tribos que não estarão lá no céu. São duas tribos que não estarão: a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Essas duas tribos não conseguiram vencer, não conseguiram ser vencedores. Portanto, falar mal dos irmãos, fofocar, ter ídolos ou ser idólatras, amar a prostituição, isso impede dessas tribos de ser vencedoras. Tem que lutar, temos que lutar. E no nome de Jesus, sermos vencedores e que Deus nos ajude, nos abençoe, para que tenhamos esse entendimento. E mais do que nunca, hoje, entreguemos nossas vidas a Deus como você nunca entregou. E peça a Deus: Senhor, ajude-me a ser vencedor. Eu quero estar entre aqueles que estão sendo selados para pertencer a uma das 12 tribos dos filhos de Israel. E baseado nas características dessas tribos, você pode se identificar qual tribo você pertence. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e nos dê a vitória hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Então, nós vimos aí as características da tribo, né? Cada vez mais é uma mais interessante que a outra. E vamos passar agora para as últimas orações. E rogo que os irmãos prestem atenção nos objetivos, tá bom? Irmã Florinda. Eu peço ao irmão Eliés para fazer a primeira oração, pedindo que nós venhamos identificar com as tribos que nós somos. Eu sou de Benjamim, eu agradeço a Deus, né? E que nós possamos cada dia mais pedir a transformação das nossas vidas. Eu peço à irmã Noêmia Cruz